Vamos a mais uma aula com exercícios práticos. Hoje o tema é técnicas para treinar a atenção, né? Só faltava essa, né? Bem nessa aula esquecer o tema, né? Mas foi uma brincadeira, mas também tem uma conotação interessante, né? De que mesmo treinando bem a nossa capacidade de concentração, de atenção, não significa que nós nos tornaremos infalíveis, né? Isso é impossível, né? Não é uma busca pela perfeição, mas assim por um aperfeiçoamento. Então, a ideia hoje é a gente fazer uns 2 exercícios aqui e também deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Então, o primeiro exercício que eu convido vocês a fazerem é justamente trazer a atenção para o momento presente, trazer a atenção para a aula, né? Ou seja, evitar de ficar olhando outras coisas, né? Celular, fazendo outras atividades, outros sites, né? Ficar nesse momento presente ouvindo. Atualmente, quando se vê vídeos gravados, muitas pessoas até colocam no modo acelerado. Isso de vez em quando pode ser realmente interessante, porém, principalmente quando nós estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento, né, estamos absorvendo informações que trazem conexões, trazem reflexões, a gente precisa dar atenção no momento presente para que essas conexões realmente possam se processar. Se a gente está ocupando a nossa atenção com coisas simultâneas, isso vai se tornar muito mais difícil de acontecer. Então, fica como palavras que estão entrando, tem um entendimento cognitivo ali, mas um nível mais profundo fica prejudicado. Essas inter-relações ficam prejudicadas, não vai com tanta profundidade. Então, esse já vai fazendo parte desse primeiro exercício. E uma outra coisa super importante, que até falei já em um outro vídeo, que eu falo as diferenças sobre a atenção, meditação, mindfulness, mentalização, todas essas denominações, lá eu explico um pouco mais. E para a gente viver o momento presente, né, a gente precisa trabalhar bastante a atenção. Então, o convite que eu faço agora é para você começar a observar o seu corpo, né? Então, o seu corpo está sempre no presente, prestando atenção no seu corpo, você começa a vir com a consciência mais para o presente. Então, talvez esteja aí encostado, meio aparentemente pode estar confortável, mas vai observando como o seu corpo está, como os seus apoios estão, como está as suas costas, vai eliminando tensões que eventualmente possam estar nos seus ombros, pescoço. Dê um tempinho para você e comece a observar melhor como o seu corpo está. Então, isso pode parecer muito simples, e é simples, mas exige uma atenção de uma conscientização corporal. Então, muitas vezes leva um pouquinho de tempo para você ir incorporando isso. Então, você vai se ajustando na posição, buscando a posição mais
confortável, e nesse buscar não é ir atrás de uma regrinha, né? As costas precisam ficar perfeitamente eretas, vou ficar assim, não é robotizar ou imaginar uma posição ergonômica, né? É você ir se ajustando para ficar naturalmente mais confortável. E nesse processo, talvez você perceba que existe alguma tensão ali nos ombros, nas costas, o pescoço. Talvez você precisa fazer algum ajuste, algum movimento. Então, dê esse tempo para você fazer esse ajuste, fazer esse encaixe e vai observando como que é uma posição das costas, mudar uma posição de pernas, como isso vai afetando o seu estado de presença. Sinta bem o seu quadril apoiado, seja na sua poltrona, na sua cadeira. Veja como as suas costas estão apoiadas ou, caso esteja como eu aqui, sem o apoio das costas, mas como você consegue encaixar as vértebras da sua coluna sem esforço, né? Você encaixa, chega numa posição de equilíbrio com a coluna e deixa os seus ombros relaxados, senta os seus pés firmes, apoiando no solo, né? Dê um tempo para você perceber esta sensação dos seus pés tocando o solo. Né? Observe como está a sua fisionomia, a região da mandíbula, que normalmente são pontos que recebem, né, que ficam muito tensos. E se der vontade, como eu estou fazendo aqui, de tocar ou descontrair, massagear alguma parte do corpo, pode fazer, né? Você deve fazer, porque isso vai te ajudar a entrar ainda mais nesse processo em direção a um estado de presença. Então, esse estado de presença, vamos sustentá-lo até o finalzinho, né? A aula não será longa, então acho que vamos ficar entre 20 e 30 minutos no máximo. Então dá para reservar esse tempo para você não se preocupar com o depois e vamos entendendo um pouquinho mais essa questão da atenção e ao longo desse processo procure sustentar essa percepção de como o seu corpo fica, tá? Isso é interessante porque essa percepção corporal, né, essa atenção que você dá no seu corpo, é onde vai começar realmente o seu processo de atenção do que você se preocupar com coisas que estão fora, né? Então começa primeiro com essa atenção em como você está, como o seu corpo está, como as suas emoções estão, e isso vai ajudar a organizar muito mais os seus pensamentos, não vir com ansiedade. Isso é um exercício super interessante de ser feito antes de alguma atividade que você sabe que é um pouco mais tensa para você. E é um processo de aprendizado, né? A atenção, a gente, como eu comentei no vídeo que eu falo sobre atenção, mindfulness e meditação, ela precisa de energia, tá? Então, quanto mais você cuida do seu bem-estar para ter vitalidade e energia, maior será a sua facilidade de entrar nesse estado de percepção. Você já deve ter experienciado algum momento, por exemplo, que você está estudando, ou mesmo trabalhando, ou mesmo dirigindo,
e que vai cansando, né? Aí quando a pessoa vai cansando, vai ficando com sono, a atenção vai caindo, né? Você vai perdendo o contato com essa energia, vai perdendo a sua capacidade de ter reflexo, de ter percepções. Então, fazer exercícios para desenvolver a atenção, tem esses exercícios que a gente está fazendo agora, alguns que eu vou passar, mas também tem uma série de outras coisas por trás que a gente deve aprender de como nós funcionamos, das nossas necessidades, porque isso vai nos dar mais vitalidade. Então, um exemplo, né? Preocupação é algo que tira muito a nossa atenção do momento presente, né? Uma preocupação, a gente fica imaginando coisas que vão acontecer no futuro, então a nossa atenção vai lá para frente e isso a gente gasta mais energia e a gente perde a atenção no momento presente. Então ocorre uma série de coisas que a gente deve se conhecer, né? Como que a gente lida com as nossas emoções, vai influenciar muito na nossa capacidade de gerar a atenção. Então, observe aqui agora, já passamos alguns minutinhos, como você está, se você já conseguiu entrar mais nessa percepção do seu corpo, a prestar mais atenção na minha fala e começar também a trazer relações, né, aí no seu background dessas informações na sua vida, no seu cotidiano. Então tudo isso ajuda você a aproveitar o conteúdo, por mais simples que ele seja, mas ele pode ter uma profundidade maior quando você consegue fazer as inter-relações com a sua vida, com como você se comporta. Então existem diversas técnicas que a gente vai usar para trabalhar a atenção. E o exercíciozinho que eu quero deixar de lição de casa para vocês é o seguinte: na conversa com um amigo, um familiar, você estar bem presente, como você está treinando aqui nesse momento, vendo o vídeo, de escutar o outro por inteiro. O que eu quero dizer com isso, né? A gente entrar realmente numa conexão com o outro e estar realmente bem aberto para que o que o outro está falando, o que ele está transmitindo, né, em termos de expressões, pois muitas vezes alguém chega para contar uma história, né, como por exemplo, aconteceu uma coisa desagradável no meu trabalho, né? Aí a pessoa mal termina de contar, aí o interlocutor fala assim: nossa, você está falando disso, imagina, porque você não sabe o que aconteceu comigo, né? Aí quer contar algo mais doloroso em relação ao que o outro acabou de dizer. Então, isso demonstra uma falta de atenção do que o outro está passando, né? A gente não está valorizando a dor, a necessidade de atenção do outro e já voltamos para nós e colocando algo que é mais pesado, algo que deveria ter mais atenção do que o outro está falando. Então, essa percepção do que o outro está falando, como o outro está falando, o que ele está sentindo nessa mensagem, você captando isso, você vai ter uma conexão muito maior com a outra pessoa, vai estar mais no estado de presença
e é uma escuta mais ativa, né? Uma escuta que é mais acolhedora. E isso é fundamental para os nossos relacionamentos. Ou seja, a atenção não tem a ver simplesmente com uma produtividade de você realizar mais ou aprender mais quando você está estudando ou trabalhando. Né? Tem a ver em você estar mais atento, aprendendo e apreendendo, né? Ou seja, captando o que o mundo está nos transmitindo, né? O mundo que eu falo, a própria percepção da natureza, a percepção das outras pessoas. Então, esse exercício é para vocês fazerem em casa, observarem o resultado. E todo exercício, né, existe uma escala de aprendizado e de profundidade. Então, agora no começo, a gente vai sentindo já algumas coisas diferentes e à medida que a gente vai treinando, a gente vai perceber o quanto dá para ir mais profundo, o que pode melhorar, o que pode ser trabalhado de uma forma diferente. Então, exige aí um treinamento. E como eu disse, né, existe uma série de outras coisas que estão dentro de nós, comportamentos, uma forma de lidar com as emoções que influenciam também na nossa capacidade de atenção e como podemos direcioná-la para os contextos mais adequados que você está passando, né? Ou seja, a atenção ela pode ser realmente muito focada, às vezes ela precisa estar mais aberta, às vezes a atenção precisa vir mais para dentro, né? Quando a gente está mais no autoestudo, estamos mais reflexivos e, por exemplo, quando estamos com os amigos, a atenção precisa vir para fora. E um excelente exercício para a gente desenvolver a atenção é a gente trabalhar bastante a nossa respiração. Quando a gente estava fazendo esse exercício aqui de vir a trazer a atenção mais para o presente, mais para o corpo, talvez a gente já tenha eliminado ali uma ansiedade, uma inquietação, a gente parou. E quando a gente faz isso, a gente já começa a interferir naturalmente na respiração, né? Por exemplo, se alguém estava ali agitado, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, atenção para lá e para cá, traz uma agitação. Essa agitação acelera a nossa respiração e muitas vezes pode deixar ela mais curta se não tiver treinada para uma respiração mais longa. Mas também a gente pode fazer o contrário, né? A gente pode interferir na nossa respiração, entrando mais na nossa respiração para trazer esse estado de presença, para descontrair mais o corpo. Então, daqui a pouco eu vou pedir para colocar um vídeo. Aí nesse vídeo a gente vai ver uma bolinha branca, né? Você lembra daqueles desenhos animados antigos? Me contaram que era assim, né? Quando tinha uma musiquinha, a bolinha ia pulando, você ia acompanhando a melodia da música, acompanhando a bolinha. Nessa bolinha vai ser o seguinte, né? Esse círculo ele vai subir até um determinado ponto, depois ele vai se movimentar na horizontal, depois ele desce novamente na diagonal, formando um triângulo. Você vai acompanhar esse triângulo com os olhos, ou melhor, vai acompanhar, daqui a pouco, a gente vai acompanhar essa bolinha com os olhos e quando a bolinha está subindo, você vai fazer uma inspiração. Eu regulei para que essa
que esses tempos sejam de 5 segundos. Então, vai inspirar em 5 segundos. Chegou lá em cima, você para de respirar, para de inspirar, mantém os pulmões cheios durante 5 segundos e vai soltar o ar, acompanhando a bolinha também em 5 segundos. Ou seja, das 4 fases da respiração, que é a inspiração, retenção com os pulmões cheios, expiração e retenção com os pulmões vazios, nós vamos usar só essas 3 fases. A inspiração, a retenção com os pulmões cheios e a expiração. E será 5 segundos para cada uma das fases. Você não vai precisar contar, ela vai estar dentro desse ritmo, você vai acompanhar ela visualmente e vai prestar bastante atenção na expansão dos seus pulmões, da expansão do diafragma, na expansão do abdômen durante a inspiração, retém com os pulmões cheios e na hora da expiração solta o ar, deixando essa movimentação abdominal voltar, se contrair naturalmente. Então, já pode colocar o vídeo e então comece a fazer o exercício. Talvez nos primeiros instantes você vai sentir uma certa dificuldade, é um momento para você ir se encaixando no exercício, então é natural que você precise fazer um pouquinho de esforço. Isso, e aí treinando você vai entrando na cadência da bolinha, com a respiração e com os olhos. Olha lá, bolinha subindo, inspirando, retém com os pulmões cheios. Começa a expiração e sobe novamente. Isso. Aí sustente a sua atenção ao longo do exercício. Vamos ficar mais ou menos 5 minutinhos. Já é um bom tempo para começar esse treinamento de atenção e sustentação do exercício, sustentação da atenção. Eu ficarei alguns instantes em silêncio para você interiorizar ainda mais o exercício. E se por acaso, nesse meio tempo, você perder a sua atenção, sua mente se desviar, não se irrite com isso. Simplesmente volte para fazer o exercício. Concentre-se.
Isso, vamos sustentar só mais um minutinho o exercício. Isso, quando você soltar o ar novamente, pode cessar esse exercício. Muito bem. Então, vou falar um pouquinho desse exercício, né? Eu escolhi 5 segundos. Para algumas pessoas pode ser que seja muito tempo, mas em geral é um tempo que a maioria das pessoas conseguem fazer. A ideia hoje não era fazer, ampliar, né, esses tempos, mas sim trabalhar essa sustentação, essa cadência. E por quê? Nossa mente sempre quer dispersar. Então, isso força a gente a fazer um trabalho mental de atenção. As experiências normalmente é assim. Tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de entrar no estado de concentração, né? Então no começo fica bem perdido, depois entra e vai no fluxo. Tem algumas pessoas que entram mais rápido no estado de concentração e cansa, né? Então, dependendo da pessoa, o trabalho de desenvolver vai conseguir entrar mais rápido no estado de concentração, de entrar na atenção ali e conseguir cadenciar tudo bem certinho. E outras pessoas vai desenvolver, alongar mais esse tempo, tá? Então, é um treinamento. E o interessante aqui é fazer assim, até você sentir que realmente está fazendo um esforço, né? Quando a gente sente que está fazendo um esforço e vai um pouquinho mais, é um sinal que a gente está avançando, tá joia? Então, esses eram os exercícios de hoje e lembre-se de colocar em prática o outro exercício que eu falei no meio da aula. E escreva aí como foi a sua experiência. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.